Olá, gente. Meu nome é Wesley. Sejam bem-vindos ao meu canal Combatendo o Divórcio. Eu não falo em nome de nenhuma denominação. Essa é a opinião livre que tenho a respeito da palavra de Deus e o compromisso com a verdade de Deus, certo? Eu acabei comentando um vídeo sobre um pastor que estava falando a respeito de segundo casamento e dei meu parecer a respeito do assunto. E um jovem começou a conversar comigo, me pediu o número do meu WhatsApp para poder mostrar que o segundo casamento é bíblico e que pode, né? E me mostrou uma versão onde, lá em Deuteronômios, dá margem para a interpretação de que o segundo casamento é algo válido, né? E eu passei a estudar o livro de Deuteronômios para poder entender se realmente aquilo ali dá base para o segundo casamento, né? E eu vou tratar desse assunto hoje. Lembrando que esse canal, eu fiz ele e estou dedicando esse canal para pessoas que estão pensando em se separar ou se divorciar, que é algo que eu não concordo. As pessoas devem lutar pelos seus casamentos. Dedicado a pessoas que se divorciaram e estão pensando em se casar de novo, e eu aconselho a que não faça isso. E também vou ensinar como é possível a gente sobreviver, né? E a viver nessa condição de estar sozinho, e que não é muito difícil. Lógico, vai ter a dificuldade, vai ter as tristezas, vai sim. Mas também eu vou estar passando para vocês como eu estou superando essa fase em minha vida. Tá bom, gente? Então eu vou fazer vídeos falando sobre o amor, os atributos de Deus, né, que a gente precisa entender. Tem pessoas que acham que Deus é só bonzinho o tempo todo e não conhecem o verdadeiro atributo de Deus, e acredito que é o atributo, o maior atributo que Deus tem, é que mostra para nós quem realmente Ele é. A respeito da graça também, que tem muitas pessoas que vivem debaixo da graça e acham que a graça é algo que Jesus morreu por nós e por causa disso ele pode pecar e tá tudo certo, porque Jesus perdoou os pecados dele e a graça basta. Precisamos ter muito cuidado e precisamos entender o que significa a graça, né? Que estamos debaixo da graça. O terceiro, eu vou falar também sobre a relação entre marido e mulher, como a gente deve tratar as nossas esposas. Esse é um vídeo que eu vou tratar direcionado aos homens, porque a mulher, ela é relativamente uma pessoa que faz tudo em dobro para o marido. Então, quando a gente entender que o que a gente faz pelas nossas esposas é por amor a Cristo, a gente vai ter uma retribuição muito melhor das nossas esposas, tá bom? Eu digo isso para vocês. Eu sou divorciado, né? Minha esposa, acredito que daqui a pouco chega a carta aí para mim, mas eu gostaria de passar isso para vocês, para que vocês não tenham que passar o mesmo que eu estou passando. Gostaria de passar minha experiência para vocês, tá? Mas nós vamos tratar agora sobre o que diz o livro de Deuteronômios a respeito do segundo casamento. Para a gente entender o segundo casamento, a gente precisa saber que existem 3 fatores para acontecer o segundo casamento, né? E antes da gente ler a Bíblia, antes de você ler a Bíblia, eu gostaria que você entendesse que toda vez que você for ler a Bíblia, você ore antes, ora, para que Deus possa te dar luz sobre a palavra, que você possa entender aquilo que Deus quer e não o que você quer. Então, você tem que ler a Bíblia de forma imparcial, não escolha um lado. Eu sei que a gente sempre vai perder para o nosso lado, vai querer defender aquilo que a gente acredita, que a gente está vivendo. Mas no amor de Cristo, tente ler a Bíblia de maneira imparcial, não escolha um lado, escolha Cristo. Fala, Senhor, porque está escrito, né? Todavia seja feita a tua vontade, não a minha, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas e não a nossa. Então leia de forma imparcial. Então vamos entender. Existem 3 motivos para o segundo casamento. O primeiro é a viuvez. E essa é bíblica, né? Está escrito que a mulher está ligada pela lei ao seu marido até que ele esteja vivo. Estando morto o marido, está ela livre da lei do marido. Então é a única passagem bíblica que eu encontrei na Bíblia falando sobre a palavra livre. E quando se diz livre, mostra que você pode se casar de novo. Está falando que você é livre. Então, a viuvez, sim, é um caso que permite o segundo casamento. Agora existe o repúdio e o divórcio, né? Então precisamos entender o que significa o repúdio e precisamos entender o que significa o divórcio, tá bom? A passagem que esse rapaz ele me mostrou está escrito em Deuteronômio, que é no Velho Testamento.
E nós que somos cristãos, hoje nós temos acesso ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. E nós precisamos interpretar o Antigo Testamento pela luz do Novo Testamento. Por que eu digo isso? Veja, o Velho Testamento nos ensina que a expiação dos nossos pecados era feita através do sacrifício de um cordeiro, certo? Naquela época, na época de Moisés, um homem que pecava, ele ia sacrificar um cordeiro, e pelaquela expiação daquele cordeiro, era perdoado os pecados dele, certo? Para nós hoje é assim, dessa maneira, a gente faz um sacrifício, mata um cordeiro para expiação dos nossos pecados? Não. Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo morreu por nós. E nós estamos debaixo da graça de Cristo, né? Que é um assunto que eu vou tratar mais para frente. Não significa que nós estamos isentos da lei. A lei é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, tá, gente? Não estou falando só dos 10 mandamentos. É de Gênesis a Apocalipse, se enquadra em nós, tá bom? E a graça de Deus foi que ele morreu por nós, e através disso nós temos direito do arrependimento dos nossos pecados, da salvação das nossas vidas e da vida eterna, tá bom? Então, precisamos entender o que está escrito no Novo Testamento para entender Deuteronômio. E aqui em Deuteronômio fala de uma mulher que ela recebeu uma carta de repúdio, um escrito de repúdio, que essa mulher ela acabou recebendo um escrito de repúdio pelo teu marido. E aquela carta de repúdio se deu por conta de que ele encontrou algo nela que não achou graça em seus olhos, né? Foi uma coisa feia. E ali, naquele contexto ali, aquela coisa feia se tratava da pureza da mulher. Não era algo estético. Naquela época, a pureza da mulher era o que realmente mostrava se ela era uma pessoa íntegra. Porque senão, ela tinha cometido a prostituição, certo? E o homem que pegava uma mulher na prostituição, ele não ia querer viver com ela. Logicamente não queria, porque não era honroso para ele. Então é disso que se trata lá. Mas vamos entender aqui. Existe um casal, nos dias de hoje, vamos trazer isso para o dia de hoje. Existe um casal que o homem abandona essa mulher. Ele abandonou ela, veja. Não houve o adultério da parte da mulher. Ele simplesmente, vamos dizer que ele estava no trabalho dele, lá ele encontrou uma mulher, deixou a concupiscência dos olhos dele, o desejo dos olhos dele, se encantar pelaquela mulher. Começou a se apaixonar, começou a trocar o WhatsApp, que isso é uma ferramenta de Satanás muito violenta. Começou a trocar o WhatsApp com ela, começou a conversar com ela e despertou o interesse no coração dela de conhecê-la. Logo, a mulher de dentro de casa não presta mais para nada. Chega em casa, discute e tal, e pelas discussões, porque o coração já está voltado para aquela outra mulher, começa a achar defeito dentro de casa, começa a haver brigas e discussões, certo? Mediante a isso, o que o homem vai e fala? Fala, olha, eu não quero mais, eu vou me separar, não está dando certo mais para mim, tá bom? Vou embora. E ele vai e deixa essa mulher. Eu penso que uma pessoa que ela repudia a mulher, ela automaticamente ela adultera. Por quê? Porque está escrito no livro de Lucas a condição dessa pessoa que deixa, né, o seu cônjuge para viver com outro, né? Vou pegar aqui o livro de Lucas e a gente pode entender melhor essa situação. Vamos ver aqui. Lucas 16, verso 18, tá? Vocês façam a leitura do capítulo inteiro, capítulo 16 inteiro, né? Porque o texto só pode ser explicado através do contexto dele. Você tem que entender todo o texto, todo o contexto, para entender o que está falando sobre o texto, né? E o texto que eu vou falar aqui é o verso 18. Qualquer que deixar sua mulher, deixar, e se casar com outra, adultera. Então isso a gente já sabe. Se esse homem abandonou você e foi embora, logicamente ele não vai abandonar você para ficar sozinho. Ele vai abandonar você para ficar com aquela mulher que ele viu lá no serviço. Por mais que ele esconda isso de você e fala, não, eu tô sozinha e tal, mas ele pode esconder isso de você, mas de Deus não pode, tá? Por mais que ele mude de estado e você nunca mais tenha notícia dele, e se ele tiver com outra mulher, está em adultério. Isso é fato. Aqui no livro de Lucas está dizendo isso. Agora vamos ver ao fato de você que foi repudiada, você que foi abandonada pelo teu marido. Será que você pode se casar? Será que o repúdio dá a oportunidade do novo casamento? Então vamos ver aqui no livro de Lucas o que fala sobre o repúdio. Continuando o texto. E qualquer que se casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então vê, fica tão claro aqui
que uma mulher que ela foi abandonada, ela não pode se casar, porque se ela se casar, além de ela estar adulterando, ela coloca a pessoa que está com ela em adultério, né? Ela faz com que aquela pessoa adultere. Vamos dizer que aquela pessoa que está se juntando com ela é solteira. Veja, você vai colocar uma pessoa que tem a chance de viver bem diante da presença de Deus em adultério. É isso que você está fazendo. Aí vamos dizer que aquela pessoa fala, nossa, Wesley, então eu era solteiro, eu casei com essa mulher que era casada, que ela foi divorciada, e agora, será que eu estou errado também? Se você permanecer, sim. Mas você pode se separar dela e casar com outra, nesse caso aí, mesmo você tendo casada no cartório, mesmo você tendo casado no cartório, você pode se separar dessa mulher? Pode, porque esse casamento não foi válido diante dos olhos de Deus. Porque essa mulher já tem marido, certo? O marido dela é vivo. Então não foi válido diante dos olhos de Deus para você que é solteiro, que nunca teve mulher. Mesmo que você se separe dela e mostre que você é divorciado pela lei dos homens, diante de Deus, esse casamento não foi válido. Então você pode se casar pela segunda vez, sendo que essa mulher já era casada, tá bom? Eu não estou dizendo da pessoa que era um solteiro e o outro solteiro se casou e aí se separou e para casar de novo, não. Estou falando na condição de uma pessoa que já era casada e uma pessoa solteira e se casa com essa pessoa. Aí essa pessoa que ela é casada, ela foi casada, ela ainda está com um cônjuge vivo. Você nunca foi casado, mesmo ela estando viva agora, a lei te permite você separar, porque esse casamento diante de Deus não valeu, e você se casar com uma outra pessoa. Então ficou claro. Se esse homem te abandonou, se casou com outra, está em adultério. Se você está abandonada e se casar com outro, está em adultério. Agora vamos entender o que está falando no livro de Deuteronômios, onde dá defesa, onde o irmão falou para mim que isso aqui já existia, né? Primeira coisa que nós temos que entender aqui é de quem que Moisés está tratando aqui. Será que Moisés está tratando sobre a vida dessa mulher que se repudiou? Será que Moisés está tratando aqui da vida dessa mulher que foi repudiada pelo marido? Será que é isso mesmo? Será que ele entendeu o contexto ou ele só entendeu o texto aqui de que ela saiu se casando? Veja e note aqui que em nenhum momento o autor do texto aqui, que é Moisés, disse assim que com aquela carta ela poderia se casar. Aqui o autor disse que com aquela carta ela foi e fez. Mas não era isso que a lei estava falando, tá bom? Lembrando que isso aqui era para o Antigo Testamento. Hoje você está vivendo com acesso ao Novo Testamento. Você não está vivendo sobre Deuteronômios. Deuteronômio serve para você, serve sobre a luz do Novo. Então vamos entender aqui. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, lhe fará escrito de repúdio, lhe dará da mão e a despedirá de sua casa. Certo? Então aqui o repúdio dele, veja, essa mulher ela não adulterou. Essa mulher não cometeu adultério para ter o divórcio. Simplesmente o rapaz foi lá, encontrou a coisa feia, que no meu caso aqui, o que eu enxergo disso aqui é a falta de pureza, a prostituição, a relação sexual antes do casamento, fez com que ele repudiasse ela. Aí ela foi o quê? Repudiada. E o que Lucas fala? Que essa mulher poderia se casar de novo? Não. Lucas fala que a mulher repudiada não pode se casar, que o homem repudiado não pode se casar. Você vive hoje debaixo da lei de Cristo, né? Você vive hoje debaixo da graça de Cristo. Então o Novo Testamento se enquadra em você. Você tem acesso ao Velho Testamento, é certo você consultar, mas você vive também no Novo Testamento. E então essa mulher aqui, sobre a luz do Novo Testamento, ela não pode se casar com outro, porque ela está em adultério. Mas vamos lá, vamos continuar. Para você entender que Moisés não está falando dessa mulher, Moisés está falando do homem. O porquê? Eu vou explicar isso para vocês. Se, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe dar na mão, e a despedir de sua casa, e se o último homem que a tomou por si vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois foi contaminada, pois é abominação perante os olhos do Senhor. Veja, aquela mulher se separou, isso aqui não aconteceu, aqui Moisés está dizendo quando, se vier a acontecer, ele está regulamentando a lei em favor daquele homem, não é em favor dessa mulher, nem em favor do divórcio, está falando em respeito àquele homem. Por que está falando em respeito àquele homem?
Pela lei, uma mulher e um homem só pode se casar de novo se o cônjuge dela vier a morrer. E isso acontece aqui nesse contexto. Preste atenção. No final aqui, ele diz o quê? Se o marido dela vier a morrer, logo ela vai entender que o quê? Ah, o meu marido morreu, então eu estou livre. Porque a lei permite que eu me case em caso de viuvez. Só que aí o que ela faz? Ela tenta voltar para o primeiro marido. Isso é o que o Moisés está falando. E aí Moisés trata da alma desse homem. Moisés fala para ele assim, se essa mulher, o marido dessa mulher, o último marido, morrer, ela tentar voltar para ele não deve aceitá-la porque é abominação diante dos olhos de Deus, porque ela já está contaminada. Então fica claro você conseguir, agora ficou muito mais fácil de você entender o contexto de Deuteronômio se você pegar o contexto de Lucas. Em primeiro lugar aqui, ó, esse fato não aconteceu. Moisés está regulamentando a lei. Segundo lugar, está falando em favor do segundo casamento em relação à morte do último marido dela e ela querer voltar para o primeiro. Terceiro lugar, está falando de uma questão de repúdio. E a gente sabe que o repúdio não dá margem para o segundo casamento. Está falando lá em Lucas que o repúdio, a mulher que for repudiada, o homem que for repudiado, não pode se casar. Não pode se casar. Então veja, aí tem um caso da pessoa que pode falar assim, poxa, mas meu marido me bate, meu marido me espanca e tal, mas vê como é que se a gente fosse viver só com Deuteronômios, aqui em Deuteronômios, uma mulher ou um homem só poderia se divorciar se achasse coisa feia. Não está falando de espancamento nem de violência. Eu sou contra a violência, tá, gente? Sou radicalmente contra. Não admito que um homem agrida uma mulher, não. Isso aí é um caráter que eu tenho, que minha mãe me deu, e fico muito feliz com isso. Mas aqui não fala sobre a violência, né? Aqui não dá margem para repúdio, nem segundo casamento, nem separação por violência. Mas vê, Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que nos deixou escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a respeito dessa situação, né? Uma mulher pode falar, mas era justo eu me casar, eu estar presa a um homem que vai ficar me espancando, que muita gente defende essa parte, fala, não, eu não posso, eu não podia ficar com aquele homem porque ele me espancava, logo eu poderia ficar com outro. A lei fala que você não precisa ficar. Paulo fala lá que a mulher não se aparte do seu marido, nem que o marido não se aparte da sua mulher. Porém, se viesse apartar, porque ele sabia que você poderia sofrer uma violência, porém, se viesse apartar, que não se case, fica longe. Fica longe, porque um dia Deus pode fazer uma obra nesse homem. Se você acredita, se você tem a fé de que você pode alcançar um homem melhor do que o que você tem, se você acredita em Deus e fala, se você ora, ajoelha e fala assim, Senhor, prepara um homem bom para mim, porque aquele homem lá, ele me batia. E eu não quero um homem que me bata. Será que a sua fé não alcança de que esse homem mude? Será que sua fé não alcança esse milagre? Alcança, irmão. Alcança, irmão. Basta a gente querer, tá bom? Então, esse é o meu parecer, mediante a Deuteronômios. Eu não vou falar sobre o livro de Mateus também, porque eu já fiz um vídeo anterior falando a respeito do livro de Mateus e o divórcio mediante a prostituição e não adultério, que é uma coisa totalmente diferente. Espero que vocês possam avaliar esse vídeo que eu fiz no amor de Cristo mesmo. Compartilhem, porque Satanás tem entrado nas famílias das pessoas, tem entrado nas igrejas para poder pregar algo que parece ser normal para o mundo, mas para nós que somos cristãos não é coerente, tá bom? Porque, gente, a Bíblia ela não se diverge. A Bíblia ela é perfeita, Deus é perfeito. Nós estamos falando de Deus, uma perfeição de Deus. Como é que você vai encontrar algo que está escrito que não se case e vai querer fazer a sua interpretação lá em Deuteronômios, onde você já tem acesso ao livro de Lucas, que fala a respeito de repúdio, né? Não há defesa para isso. Outra coisa, um cristão, ele vive do cristianismo, tá? Se você vai falar que o segundo casamento é lícito, dependendo do segundo casamento, dependendo da condição que foi feita essa separação, você não está vivendo o cristianismo. Você está vivendo o relativismo, tudo relativo. Eu posso me separar? Ah, depende. E aonde está escrito depende na Bíblia? Não está escrito depende, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo aí, vamos fazer com que
Cristo seja respeitado e que a lei de Deus seja respeitada, tá, gente? Vamos salvar matrimônios, vamos fazer com que os maridos, e é um canal que eu vou focar muito aos maridos, você que é mulher, compartilha primeiro esse vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo agora falando sobre a responsabilidade de nós, maridos, quanto às nossas esposas e aquilo que Cristo deixou ensinado para nós em Efésios, que muitos maridos não conhecem, e isso está diretamente ligado com a salvação, tá bom? Porque um homem salvo, ele vive a evidência da salvação, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês. A graça de Cristo nos dá a evidência de que nós somos salvos. Não é porque Cristo morreu por você, você vive debaixo da graça e que você está salvo e você pode fazer o que você quiser. Não. Se você ainda tem costumes antigos, significa que você ainda não foi salvo, mesmo você sabendo que você está debaixo da graça. A graça de Deus te dá evidências de que você é salvo. E a evidência de que você é salvo é como você trata a sua mulher também. Isso é uma, tá? Não é diretamente só isso. Existem várias evidências da salvação, mas essa é uma. Um homem que não respeita a mulher, que não trata a mulher bem, que não escuta uma palavra errada da mulher e não engole aquilo, não engole aquilo, não tenta levar aquilo, falar, olha, ela não está num bom dia, então eu vou relevar essa palavra dela. Um homem que não é capaz de fazer essas coisas por a mulher, ele não está vivendo o que Cristo falou em Efésios. Vós, maridos, deveis amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E vamos entender, estamos falando do amor de Cristo. E aí é o que eu vou tratar no próximo vídeo que eu vou fazer, falando a respeito do amor que Cristo teve por nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, compartilhe o vídeo, tá bom? E é isso aí, Deus abençoe a todos.